Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de estudo, de oração, de trabalho, para mais um trabalho, para mais uma palestra pública. Sintam-se todos abraçados por todos nós, trabalhadores dessa casa. Hoje trazemos o nosso querido irmão Raurium Bacalhau, trabalhador do Bittencourt Sampaio, com o tema o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos agora fazer a nossa prece, vamos acalmar os nossos ânimos, fazer a preparação para o trabalho da noite de hoje. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, trabalhadores da nossa casa, organizadores desse trabalho, agradecemos a oportunidade de aqui estar para mais um trabalho, para mais uma palestra pública, mais um estudo e uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Rogamos pelo entendimento do que aqui será ministrado. Pedimos o auxílio ao irmão Raurium, que fará uso da palavra pela espiritualidade maior, para que ele possa chegar aos corações necessitados na noite de hoje, para que o entendimento da palavra possa calar fundo em todos aqueles que necessitam. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Meus queridos irmãos, que a doce paz do Divino Mestre Jesus permaneça com todos nós. Primeiramente, gostaríamos de dizer da alegria e da satisfação de poder retornar a esta casa, encontrar tantos amigos que nós aqui temos. Então, é sempre um motivo de muita alegria, de muita satisfação, todas as vezes que nós travamos esse intercâmbio entre essas casas co-irmãs. Casas que têm uma missão muito importante no nosso bairro. E, como tal, é sempre bom nós encontrarmos confrades de ideal, confrades de trabalho na seara espírita. E essa casa é sempre um motivo de muita satisfação todas as vezes que nós aqui vemos, porque além de encontrar os amigos, fazemos outros amigos. Então a lição que será objeto de reflexão na noite de hoje, ela está no capítulo 10, né? Sede misericordioso. E nós vamos tratar do item o sacrifício mais agradável a Deus. Nós temos uma apresentação aqui e vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente vai com a forma infalível, o gogó. Esse não falha. Graças a Deus, né? Porque às vezes quando falha, a gente toma uma aguazinha fluidificada e segue o caminho. Mas essa lição que será objeto de reflexão da noite de hoje, de estudo para todos nós, ela está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 23 a 24. E nessa passagem, Jesus orienta aqueles que estavam naquela ocasião junto a ele. E diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva
junto do altar, e ide, antes reconciliar-vos com os vossos irmãos. Depois, então, voltai e oferecei-la. Né? Então, nessa passagem, a gente observa o cuidado que Jesus, o pedagogo por excelência, tem de trazer, sobretudo, uma informação nova, e essa informação nova sem contrariar os costumes da época. Então, Jesus era o pedagogo por excelência. Por isso que o seu evangelho deve ser algo que a gente deve estar o tempo todo estudando, tentando mergulhar na essência de cada palavra que é trazida no seu evangelho. Porque a renovação vem dessa busca. Ele mesmo trouxe para nós: buscai, buscai e achareis. Porque diante da ausência desse esforço que todos nós devemos buscar, seja em que escola religiosa nós nos coloquemos, é difícil a gente encontrar os verdadeiros sentidos daquilo que Jesus estava a nos trazer. Daí vem nós percebermos nos nuances das suas passagens que Jesus, acima de tudo, consolidava uma releitura acerca daquilo que naquela época reinava enquanto costume. Então, como costume era depositar uma oferenda por duas razões: com o propósito de perdoar algo que nós sentíamos a necessidade de ser perdoado, e aí Deus, um Deus, como nós bem o sabemos, até um certo ponto humanizado, ficaria feliz com aquela oferenda, com aquele sacrifício, porque aquilo que era levado era sacrificado. Então o cordeiro, ou aquilo que tinha de mais precioso, era oferecido àquela divindade. E ali Deus atendia a uma solicitação ou perdoava. Então eram esses dois motivos. Eu estava querendo algo de Deus e em troca disso eu oferecia aquele animal ao sacrifício, ou eu estava querendo ser perdoado em torno de algo que eu havia feito. Mas Jesus apropriou-se dessa passagem, que era um costume da época, que vinha antes mesmo da unicidade dos Deus, porque os povos anteriores já tinham esse costume. E anteriormente, o que era oferecido ao sacrifício não eram só animais. Então, na época da barbárie, o que era oferecido eram os guerreiros. O melhor guerreiro era oferecido a título de satisfazer aquela divindade e, em troca, receber benefícios. E, em troca, oferecer-lhe a título de gratidão. Então, Jesus, aproveitando-se daqueles costumes, aproveitou o ensejo e disse: deixai-a lá. E pensai, como é que está a tua relação com o teu irmão? Tu deve algo ao teu irmão? Se a resposta for positiva, vai e te reconcilia com ele. Depois, retorna e oferece o que de ti
tem de melhor, porque o costume era esse, oferecer à divindade o que nós tínhamos de melhor à divindade. Olha como Jesus aproveitou aquele costume para introduzir o perdão, para introduzir a reconciliação. O que nós temos hoje de uma das coisas mais importantes e valiosas para a nossa existência física: a reconciliação. Quando nós falamos da reconciliação, ela não fica restrita à nossa existência atual, mas ela extrapola. Por quê? Porque a morte, efetivamente, ela não existe. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações, e essas situações são colocadas para nós porque existe necessidade de nós vivenciarmos essas situações e nelas extrairmos o aprendizado. Então, Jesus aproveitou-se de um costume corriqueiro e introduziu a prática do perdão como uma necessidade que todos devemos buscar para o processo de espiritualização, para o processo de encontrarmos em nós aquilo que devemos saciar enquanto nas carências que nos rodeiam e que muitas vezes nós queremos satisfazer com as coisas exteriores. Nós queremos satisfazer Deus, muitas vezes, tentando negociar com Ele. Já percebeu? Porque quando a gente traz essa passagem do Evangelho, a gente pode não estar oferecendo um cordeiro, um animal valioso, mas às vezes a gente está negociando com Deus. E essa negociação se dá de diversas formas, muitas vezes a pretexto de nós mesmos nos enganarmos. E é interessante, porque Joana de Ângeles diz o seguinte: quando nós temos uma indicação da nossa consciência daquilo que devemos fazer, e não fizemos, e não fazemos, nós montamos um sistema de desculpismo para justificar a nós mesmos porque não estamos fazendo aquilo que a nossa consciência está dizendo que nós devemos fazer. Ou seja, é um processo de autossabotagem. Nós passamos a querer justificar os nossos deveres, em grande medida morais, por não fazê-los, justificando com o injustificável. Esse mecanismo psicológico que Joana diz, esse sistema de desculpismo no homem integral, é que muitas vezes nós montamos e nos armamos. E por que nós nos armamos? Porque efetivamente a gente está sempre na perspectiva de que nos meus relacionamentos eu estou lidando com um possível inimigo. E se eu estou lidando com um possível inimigo, eu vou estar sempre com um pé atrás. E se eu estou sempre com um pé atrás, eu não consigo me relacionar de uma forma aberta, de uma forma livre, sendo efetivamente quem eu sou.
E é daí que vem as máscaras que nós colocamos nas diversas situações da vida. Muitas vezes nós estamos no trabalho, a gente coloca uma máscara. A gente vai para a casa espírita ou para a igreja, a gente bota outra. Somos educados, gentis, falamos em nome de Deus, desejamos a paz. E quando muitas vezes nós chegamos em casa, não tem máscara que se sustente 24 horas. Tem? Não tem. Então, em algum lugar... Ah, legal, obrigado. Em algum lugar, em algum momento, essa máscara vai cair. E qual é o lugar que ela cai? Qual é o lugar aonde nós somos mais nós mesmos? No nosso lar. Na oficina doméstica. Ali não tem como a gente sustentar a máscara. E aonde é que nós temos a maior parte dos nossos problemas? No lar. E aí nós passamos a perceber, meus queridos irmãos, o quanto é importante essa mensagem da reconciliação trazida por Jesus. Porque ela é a chave da mudança de chave dentro de nós. Porque reconciliar é nós termos a capacidade de sermos mediadores nas nossas relações. Nos colocar um pouco no lado do outro. E é interessante que Emmanuel diz, quando você estiver discutindo, debatendo sobre qualquer assunto, pense, olha o que é que ele diz, pense na possibilidade de você estar errado. Porque muitas vezes nós entramos para um embate, para um debate, com a certeza de que a verdade está conosco. E esse é o maior problema da gente. Esse foi o maior problema de Paulo, de Saulo. Imaginem vocês, Saulo, fiel seguidor do judaísmo, doutor da lei, perseguindo os cristãos, a caminho de Damasco. De repente, aquela luz absurda surge diante dele. Ele fica cego, cai do cavalo, literalmente cai do cavalo. O que será que passou pela cabeça de Saulo naquele momento? Com certeza ele pensou, fiz tudo errado. Aquele que eu estou perseguindo é esse sol que aparece diante de mim, que me deixou cego, é ele. Quem leu Paulo Estevão viu a personalidade de Saulo. Prepotente, orgulhoso. Ele se achava ou não dono da verdade absoluta. E aí ele tem esse encontro com Jesus. E nesse encontro passa milhões de coisas pela cabeça de Saulo. E o livro é uma das pérolas maravilhosas do Espiritismo, da doutrina espírita. Quem não leu, é para você ler, pega um lencinho, porque depois é só chorar de emoção. Da transformação de Saulo para Paulo e toda a sua jornada até a sua partida.
porque o encontro eu não vou deixar, não vou dar spoiler. O encontro é uma das páginas mais belas do livro Paulo Estevam. E a gente fica pensando, como está o caminho de Damasco de cada um de nós? Será que não tem hora que vem aquele Saulo e a gente se acha dono da verdade? E muitas vezes a gente joga fora uma amizade sincera, fraterna, porque o nosso orgulho não nos permite nem compreender o outro, nem muito menos ser contrariado, porque o outro tem uma opinião diferente da minha. Então, essa mensagem trazida do sacrifício mais agradável a Deus, ela nunca esteve tão atual. Nunca esteve tão necessária nos nossos dias. Então, tá tudo certo aqui. Eu falei algumas coisas, né? Já sobre... Eu vou virar aqui um pouquinho para... Então tá aqui o cordeirinho ali. Tá dando para ver? Deixa eu ver. Então, sobre esse histórico da época de Jesus, eu já relatei que isso já era fruto de uma ritualística judaica. E Jesus veio acrescentar, né? Dentro dessa, aproveitou a ideia para trazer aquele Deus que sentia necessidade à época, dentro do judaísmo, do sacrifício material, trazer a ideia do sacrifício moral que cada um de nós devemos fazer a título do processo de reeducação que compete a cada um de nós na nossa evolução espiritual. Então, nesse último parágrafo, ele diz o seguinte: ele sabia que, se o amor brotasse no solo fértil, a ponto de alcançar a verdade das coisas, aquelas atitudes externas se diluiriam no tempo. Então, hoje, fica mais fácil nós compreendermos. Mas até hoje, tem pessoas que sentem que agradam a Deus através do sacrifício material. Daí vem a importância da compreensão da essência daquilo que Jesus veio nos trazer. Da importância que a doutrina espírita tem como esse farol, a iluminar e a trazer uma interpretação mais aprofundada do que vem a ser esses sacrifícios. Da necessidade que existe em cada um de nós de sacrificar, sim, sacrificar o orgulho, sacrificar a vaidade, sacrificar o egoísmo, porque isso tem nos prejudicado muito na nossa caminhada, na nossa jornada. Então o cordeirinho está ali dizendo: o Senhor falou que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então nós trazermos a leitura do texto evangélico para uma compreensão mais apurada, no sentido moral daquilo que Jesus queria nos trazer, vai nos revelar umas verdades que vão nos auxiliar a compreender melhor, dentro da nossa caminhada, da nossa jornada, como eu consigo estabelecer uma proposta de renovação, levando em consideração aquilo que Jesus nos trouxe.
Então, em geral, a ideia de sacrifício está relacionada ao quê? Ao sofrimento, à dor. E o que esse capítulo 10, do capítulo de ser misericordioso, nos traz é o que vem a ser esse sacrifício agradável a Deus. E nós, evidentemente, nessa lição, não ignora a condição que nós nos encontramos. Então, nós estamos numa condição que, como eu falei anteriormente, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, agimos muito por impulso. Agimos muito tomados pelo imediatismo. E todas as vezes que nós agimos assim, nós estamos fadados a falhar. E essa compreensão é importante porque, se eu me vejo nesse processo em que eu estou na condição de espírito imperfeito e, como tal, eu estou sempre suscetível a falhas, estou caindo, evidentemente, eu vou compreender melhor o meu irmão. O problema é quando a gente acha que a gente faz tudo certo. Esse é o problema. Porque está faltando, muitas vezes, a compreensão de que o estágio que nós nos encontramos é de expiações e provas. E na condição de expiações e provas, nós estamos num mundo onde o mal prevalece sobre o bem. E nessa caminhada que nós estamos passando, nós vamos necessitar do nosso irmão para que possamos ascender às condições espirituais melhores. Para que possamos enxergar dentro de nós, muitas vezes, o vazio. Porque nós entramos numa negociação com Deus e quando Deus não nos atende, a gente se revolta. Passamos a ter uma DR com Deus. Por quê? Porque a gente não está enxergando o grande propósito de aqui nós estarmos. Nós muitas vezes não estamos enxergando que aqueles que estão ao nosso redor, que convivem conosco sem máscara, eles não estão ali por acaso. Eles estão ali porque existe uma necessidade coletiva. Porque os laços familiares aí estão com um propósito de permitir que nós, juntos, possamos crescer. Possamos desenvolver a fraternidade, possamos desenvolver a humildade, possamos desenvolver a paciência. Mas isso só é possível se nós identificarmos dentro de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, essas mazelas que estão presentes na nossa personalidade. Porque enquanto nós não estivermos visualizando elas, como é que a gente vai poder combatê-las? Se a gente acha que está tudo certo, que não temos problemas, que os problemas são só dos outros. A gente não se reconhece como nós problemas para os outros. A gente sempre acha que o outro é que é problema para a gente. Mas é assim? Eu acho que não, porque se todo mundo pensa assim, não teria problema. O fato é que nós estamos numa escola para um reajustamento coletivo. Estamos matriculados num processo de educação. E nesse processo de educação nós precisamos uns dos outros. Porque a forma diferente do outro pensar me ajuda a ampliar a minha visão acerca de tudo. De quê? De tudo. Eu posso até divergir, mas eu sei que a partir daquela opinião tem uma pessoa que pensa diferente de mim e pensa daquela forma.
E se eu preventivamente olhar para o meu irmão, conforme Jesus nos recomendou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos ter a possibilidade não só de promover a reconciliação, mas muito mais. Nós vamos ter a possibilidade de, entendendo melhor o outro, não guardar nem mágoa, nem ressentimentos, nem ódio, nem rancor, que muitas vezes ficamos armazenando dentro de nós. E essa mágoa, esse ressentimento e esse rancor, vez por outra, a gente rumina, traz à tona novamente, começamos a mastigar e ingerimos novamente. E o que é que acontece quando a gente guarda lixo? Quanto mais tempo passa, pior fica. E o que é que acontece quando a gente guarda mágoa, ódio, ressentimento, rancor dentro de nós? A gente está guardando o quê? Lixo. E lixo que a gente deveria jogar fora. Então, vamos nos reciclar. E Jesus fazia esse convite através dessa passagem. Porque esses que estão com mágoa, ressentimento, rancor, e que muitas vezes habita dentro de nós, e nós não conseguimos nos libertar, estamos indo para um trabalho na casa espírita, estamos indo para uma igreja fazer um trabalho belíssimo, estamos indo para um culto, estamos indo. Mas como é que a gente vai poder oferecer o melhor a Deus se nós estamos guardando esse tipo de sentimento dentro de nós? Como? De que jeito? Como é que podemos ser felizes guardando ódio? Seja de quem for, não importa. É algo que eu estou guardando e que, por não usar o antídoto do evangelho chamado perdão, eu estou escravizado a esse ódio, a esse rancor, a esse ressentimento. Porque muitas vezes nós perdoamos, mas será que esse perdão é verdadeiro? Porque a pessoa às vezes diz, não, eu perdoo, não, rapaz, reconsidere, né? Chega uma criatura bem evangelizada do Moacir, aí vai lá, aí diz, meu irmão, reconsidere, ele não fez por mal. Não, reconsidere, tá bom. Eu vou perdoar ele, mas eu não quero ver ele nem pintado a ouro. Será que perdoou? Ou dizer, eu não quero mais nunca falar com ele. Será que perdoou? E aí a gente percebe que muitas vezes a gente está convivendo com esse tipo de sentimento. E é um sentimento que nos faz mal, que nos prejudica na nossa jornada evolutiva. Mas que, ao mesmo tempo, precisamos compreender que nas condições que nós nos encontramos, nós precisamos enfrentar esses desafios. Porque esses desafios faz parte ainda da condição que nós nos encontramos. Então está aqui, né, a charge. Bom dia por quê? A gente não acontece com a gente às vezes, a gente chegar num lugar, encontrar uma pessoa mal-humorada
e de repente a gente se deparar com uma situação dessa. Aí eu pergunto, às vezes também a gente não está enviesado e às vezes dentro do próprio lar a gente dá uma resposta bem parecida com o que essa charge está nos dando? Percebe, meus queridos irmãos, que nós estamos inseridos nesse contexto. Nós estamos diante dessa passagem. Então, no preceito do Cristo, traz uma leitura completamente diferente dos sacrifícios exteriores. Então, todo o sacrifício proposto por Jesus está relacionado à questão de ordem espiritual. A doutrina espírita vem nos mostrar o quanto é necessário e importante o perdão das ofensas. E é interessante porque Platão diz o seguinte: vencer a si próprio é a maior das vitórias. Os maiores desafios, eles não estão fora de nós. Eles estão dentro de nós. E é interessante porque nós muitas vezes pensamos que nós somos conhecidos pelas nossas ações. Mas vocês sabiam que é um equívoco? Porque as nossas ações, antes de nós executarmos, nós pensamos. Eu vou fazer isso, vou ou não vou. Então tem aquele momento para a gente pensar, refletir. Mas nós somos mais conhecidos pelas nossas reações. Porque quando nós somos requeridos a reagir, muitas vezes não dá tempo. E quando a gente mal se apercebe, já fez, já agrediu, já machucou. Já disse uma palavra ali que machucou o outro. Por mais que a gente não queira dizer exatamente aquilo, mas a gente disse. E quando isso acontece, nós nos revelamos mais quem nós somos. Então nós somos mais conhecidos pelas reações do que pelas ações. Então é importante nós pararmos um pouco e pensarmos: como é que eu estou reagindo nas provocações que a vida me possibilita como aprendizado? Chico dava a recomendação de dar um gole d'água e contar até 10, né? Olha, dê um gole d'água e conte até 10. Porque enquanto você estiver contando, você não consegue responder, né? Mas tem uma amiga minha que disse: rapaz, comigo não vai dar certo não. Eu vou me engasgar, mas vai sair de todo jeito. Esse gole d'água, psicologicamente, é nós pararmos um pouco antes de reagirmos. Porque, às vezes, são 10 segundos que pode pôr abaixo uma amizade de várias existências. São 10 segundos que pode provocar uma tragédia na nossa família. Eu fiquei, assim, achei belíssimo uma reportagem que teve ontem, que mostrou um rapaz que instintivamente estava vendo uma enxurrada, estava ali o carro, e duas gêmeas recém-nascidas, muito nova. E ele estava num ônibus e o carro estava enviesado, tocando só no ônibus
E a enxurrada numa velocidade tremenda, e estava a mãe e as duas crianças. E todos do ônibus olhando, ele teve a iniciativa de sair do ônibus, botar o pé no pneu do carro, segurar na antena do carro, né? Antena frágil, e começar a resgatar aquelas crianças, e o nível da água subindo. Pegou uma, deu, depois foi lá dentro com jeito, pegou a outra, levou para o pessoal do ônibus que acolheu a outra, faltava só a mãe. Pegou as duas bolsas também, pegou a mãe, e foi a mãe saindo do carro, e a enxurrada levou completamente o carro. Foi quase que imediatamente. As imagens são impressionantes. E a reportagem falava acerca dos heróis anônimos. E o psicólogo que deu a entrevista como análise do fato, falou uma coisa interessante. É que esses heróis existem dentro de nós. E coincidiu, porque depois esse herói foi reencontrar as duas bebês que estavam salvas, graças à tomada de decisão dele de socorrê-las. E ele disse: eu não pensei. Depois, vendo as imagens, foi que eu vi que as coisas poderiam ser muito pior. Foi levado pelo sentimento de servir. Ele ignorou até os próprios riscos e salvou uma família. E aí, meus queridos irmãos, a gente tem que se reportar à pergunta 86 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? É o BIP, né? Não é o BIP? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa resposta não pode sair da nossa cabeça. Porque se nós utilizarmos o sentido maior de caridade, conforme o Livro dos Espíritos traz nessa questão, trazendo o sentido que Jesus dá à caridade, nós vamos sempre pensar e repensar no momento de agir. Assim como no momento de armazenar os sentimentos que estão vindo em nossa direção. O que é que eu estou guardando dentro de mim? Será que quando eu guardo mágoa, ódio, ressentimento, eu estou tendo indulgência para com as imperfeições alheias? Se eu não estou, eu estou precisando exercitar melhor a caridade, conforme Jesus entendia. Então, por que a doutrina espírita facilita o processo do perdão? Por isso que a gente está trazendo a perspectiva da doutrina espírita dentro dessa passagem do Evangelho. Essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo traz exatamente uma leitura que para os dias atuais é imprescindível para que nós possamos reatar os laços com aqueles que efetivamente nós elegemos para estar ao nosso lado, ou para aquele que gratuitamente cruzou o meu caminho, porque o acaso absolutamente ele não existe. E reside em cada um de nós
a necessidade de nos aprimorarmos, de percebermos que a indulgência com a imperfeição alheia, quanto mais nós exercitamos, mais nós percebemos em nós as nossas próprias falhas. Mas também reconhecemos o potencial que existe em cada um de nós de praticarmos a benevolência. Essa benevolência que nos estimula cada vez mais a entender o nosso próximo. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, fica muito mais fácil nós exercitarmos o perdão, nos reconciliarmos. O que Jesus está dizendo é que nós necessitamos purificar o nosso coração para que nós possamos efetivamente nos entregar na proposta do seu Evangelho. É uma proposta revolucionária que visa nos transformar, fazer com que nós possamos nos aperceber como seres que estão num processo de aprendizado coletivo. E como tal, eu erro, mas meu irmão também erra. E se eu erro, o meu irmão erra, fica mais fácil, porque nós juntos vamos nos aprimorar. Ah, mas esse não me compreende, não tem problema. Faça a sua parte. Façamos a nossa parte. Porque cada um dará conta de si. Então, nós vamos ver que através da perspectiva da reencarnação, a lei de causa e efeito, a gente vai percebendo que, como o acaso não existe, nós estamos mergulhados num processo que vai convergir com a verdadeira justiça. O que é que a doutrina mostra mais? Mostra que o sofrimento faz parte desse processo de aprendizado, do processo de reeducação do espírito, né? E que, quando muitas vezes nós não aprendemos a lição, nós precisamos repetir. Então, muitas vezes, nós ficamos pensativos e nos entregamos, muitas vezes, a um certo desânimo. Porque dizemos, poxa vida, eu hoje conheço a doutrina espírita, como é que eu fui falhar nisso? Como é que eu pude errar nisso, naquilo? E é interessante porque parece que a gente está errando pela primeira vez. Que bom que existe o véu do esquecimento. Mas são erros que se repetem. E a gente precisa virar essa página. Então, o Evangelho, ele é belo porque ele traz uma mensagem consoladora. Porque ele traz uma mensagem confortadora. Porque o Evangelho proporciona a todos nós, nos momentos de aflição, nós termos aquele porto seguro. Mas o que muitas vezes nós ainda não percebemos é que o Evangelho é uma mensagem a ser vivida, a ser vivenciada. E os maiores desafios estão postos, porque cada encarnação é um projeto novo. É um projeto novo que foi traçado não pelos outros, mas por nós mesmos. E como é que está o meu projeto? Como é que está o nosso projeto? É algo importante que nós devemos estar cotidianamente e permanentemente se perguntando. Porque o Evangelho é isso. À medida que a gente vai interiorizando a mensagem do Evangelho, ela vai transformando as nossas vidas. Porque nós vamos percebendo que a gente dava valor a tanta coisa, que muitas vezes a gente era capaz de entrar numa briga por determinadas coisas. Mas quando a gente vai se esclarecendo, a gente vê quanto tempo nós desperdiçamos com coisas que não têm valor nenhum. E aquilo que tem muito valor, a gente está desprezando.
Será que às vezes nós precisamos perder para valorizar? Será que sempre tem que ser dessa forma? A gente às vezes fala de coisas tão sem importância, comentamos coisas que não vai agregar absolutamente nada a ninguém, e a gente está ali naquelas rodas de conversa, jogando conversa fora, e a gente está deixando a oportunidade de dizer aqueles que muitas vezes estão ao nosso lado, o quanto eles são importantes e o quanto nós os amamos. De olhar no olho, de abraçar, de estabelecer vínculos afetivos que digam, que expressem, através de palavras, de ações, o quanto nós somos gratos a Deus pela presença na nossa vida daqueles que nos rodeiam. Será que a gente está dando o devido valor? Será que a gente precisa perder para valorizar? O Evangelho, meus queridos irmãos, é um chamamento a nós fazermos esse mergulho no templo interior que existe dentro de cada um de nós. Emmanuel diz que tem um templo sagrado, que muitas vezes nós pouco visitamos, está lá abandonado. Mas é um templo que quando a gente vai, nós recarregamos nossas energias, nossa bateria. E nos sentimos mais plenos, e nos sentimos mais felizes, porque nós compreendemos efetivamente qual a grande razão de aqui estarmos. Qual é a grande viagem que nós estamos fazendo? Que intervalo é esse que está aqui acontecendo diante das nossas vidas? Quantas vidas nós possuímos? Só uma. Mas quantas existências nós passamos? Quantas nós falhamos? Quantas acertamos? O que erramos e o que acertamos? E esse processo mostra-nos efetivamente o quanto que existe dentro de nós a explorar, nesse universo infinito que somos todos nós. Somos espíritos imortais. Hoje, estamos revestidos de personalidades num projeto chamado encarnação. E aí, meus queridos irmãos, para finalizar, a vida nos surpreende. E esses dois que estão aí é um exemplo nesse processo tão importante na vida da gente, tão valioso que é a reconciliação. Nós temos aqui dois dos maiores tenores do mundo. Aqui o Plácido Domingos, que é madrilhenho, é de Madrid, e o outro, José Carreiras, que é catalão, que é de Barcelona. E todos nós sabemos das rivalidades que existem entre a Catalunha, que quer inclusive ser um país independente, e Madrid, ambos espanhóis, mas existe uma rivalidade muito grande, inclusive política. O que ocorreu? Nos anos 80, dificilmente alguém não tem assistido Os Três Tenores. Então, os dois, uma voz belíssima, brigaram, se desentenderam por questões políticas, porque um era de Barcelona, o outro de Madrid. E eram inúmeros shows, porque naquela época, até nos dias atuais, eles são requisitadíssimos. E tinha todos os contratos que eles fechavam, diziam, se tiver a participação do Plácido, nós não fechamos o contrato. E vice-versa. E aí, essa briga aconteceu em 84. Em 1987, os dois, o José Carreiras teve um adversário bem pior
do que o Plácido. Ele contraiu uma leucemia. E diante da leucemia ficou fraco, teve que interromper a série de shows e, obviamente, isso impactou na redução da sua renda. No mínimo, uma vez por mês, tinha que ir aos Estados Unidos para fazer um tratamento caríssimo, tentando a sua reabilitação física. Simultaneamente, uma fundação em Madrid abriu as portas para se especializar no tratamento da leucemia. E começou a receber inúmeros investimentos de patrocinadores com equipamentos de última geração, e o José Carreiras, evidentemente, recorreu a essa fundação. E, ao recorrer com essa fundação, ele se tratou, voltou a fazer seus shows e começou, evidentemente, a faturar o que faturava. E aí ele resolveu ser um dos patrocinadores e colaborar com aquela instituição que praticamente salvou a sua vida. E aí, quando ele foi se associar, percebeu que no estatuto, o patrocinador maior e presidente da instituição era exatamente o Plácido Domingos, que manteve-se no anonimato porque sabia que se ele soubesse que a instituição e a fundação era do Plácido, ele certamente não iria. E ali ele descobriu, quando foi assinar a adesão para ser um colaborador. E quando ele soube daquilo, imagina o que aconteceu com Saulo. Pronto, aconteceu algo com ele também. E evidentemente num show em que Plácido estava cantando, não estava prevista a apresentação dele, ele chegou, ajoelhou-se diante de Plácido, pediu perdão por aquele tempo todo daquela intriga. Plácido foi ao encontro dele e deu aquele abraço efusivo, mostrando o que é o verdadeiro sentido do amor. E quando perguntaram a Plácido por que ele tinha pensado em estabelecer a fundação, aquela fundação, ele disse, foi principalmente para tratar dele. Aí disse, e por quê? Aí ele respondeu, curta e definitivamente, porque uma voz como essa não pode se perder. Então, meus queridos irmãos, eu vou passar porque a hora já nos convida e vou deixar essa mensagem final da nossa alma, né, espírita Chico Xavier, que diz o seguinte: sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros, adquire para si mesmo. Essa é a projeção que nós todos devemos buscar. Esses dois irmãos são amigos até hoje, evidentemente. A reconciliação é isso. É algo que toca-nos, que nos emociona. Que possamos nós sermos o artífice desses processos. Para que possamos extrair de nós o que de melhor nós temos. Jogarmos fora o lixo que muitas vezes ainda se faz presente em nossa personalidade. E aí vamos alcançar a paz de consciência, que aqui na terra é sinônimo da felicidade. Vamos nos depurando, progredindo e avançando. E cada vez que nós dermos um passo no sentido do perdão, da reconciliação e do amor, nós estamos dando um passo em direção a nós mesmos, porque a nossa essência é divina. E o desejo que há
em todos nós é sermos felizes. Agradeço a todos a paciência, aos amigos aqui que conseguiram a tempo providenciar a projeção. Deixo um abraço de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, né? E que a doce paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver, nos amparar, hoje e para todos sempre.